Fala pessoal, inscrito em nosso canal, Palavras que Não Passam, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Dessa vez nós vamos iniciar nosso estudo sobre os sacramentos da igreja. Não vai ser um estudo tão aprofundado, até porque eu não sou nenhum professor, mas a gente vai discutindo aqui sobre esse assunto tão importante. Nós sabemos que a igreja católica ela tem 7 sacramentos. Nós vamos estudar sobre todos os 7 e hoje nós vamos iniciar pelo batismo. Além de ser o primeiro sacramento da nossa iniciação cristã, nós temos o privilégio de sermos batizados e fazermos parte da igreja e da nossa comunidade e nos tornarmos filhos de Deus. Antes disso, pessoal, vem aqui embaixo, deixe o seu like, se inscreva no canal, ative aí o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo assim que for gravado aqui por nós. Veja aí nossos outros vídeos aqui no canal, acho muito interessante. E vamos para o vídeo. Bom pessoal, nós poderemos começar o nosso vídeo de hoje nos fundamentando nos textos bíblicos, aonde nos dá a garantia de que o sacramento do batismo foi ordem de Jesus, mandado por ele, e que a igreja hoje tem que fazer. Então primeiro a gente vai pegar alguns textos bíblicos aqui e depois, quem sabe, a gente pode fazer um vídeo sobre comentários. Mas a princípio vamos aos textos bíblicos onde apontam, onde nos dá a ordem de sermos batizados em nome de Jesus. Vamos lá. O primeiro texto que é muito conhecido, que se apoia para o batismo, é Mateus 28, versículo 18 a 20. Eu estou aqui com a minha Bíblia, mas você já pode pegar aí sua Bíblia e conferir aí na sua. Estou aqui com a minha Bíblia, né? Você pode pegar a sua Bíblia aí e para acompanhar junto comigo. Eu vou fazer aqui a leitura do capítulo 28 de Mateus, no versículo 18. Vou usar aqui um óculos para facilitar aqui. Vamos ver. Mateus 28, versículo 18 a 20. Jesus se aproximou deles e disse: Foi-me dado toda a autoridade no céu e na terra. E depois fazei discípulo entre todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinai-lhe a observar tudo o que vos tenho ordenado. Eis que estou convosco todos os dias até o fim dos tempos. Esse capítulo aqui é o capítulo 20 de Mateus, 28, no versículo 18, aonde ali, após a ressurreição de Jesus deixa essa missão para os apóstolos, que irão continuar a sua missão aqui na terra. Jesus fala: ide por todo mundo, pregai o evangelho, e de batizai eles em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ordenando-lhe, ensinando-lhe a observar tudo o que tenho dito. Então aqui Jesus voltou para o Pai e pediu que os apóstolos fizessem os batismos, batizassem as pessoas. Mas isso não para por aqui, a gente vem em Marcos 16, a gente pode ir mais um pouquinho aqui na frente, você não precisa sair para onde, vem em Marcos 16, eu não lembro aqui, eu acho que é Marcos 16, no versículo 15, acho que é Marcos 16, 15, deixa eu dar uma olhada, Marcos 16, 15, confere aí, isso. E disse-lhe: ide pelo mundo inteiro e anunciai a boa nova a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Então, aqui no versículo 20, ele diz assim: então os discípulos foram anunciar a boa nova por toda parte. O Senhor os ajudava e confirmava a sua palavra pelos sinais que o acompanhavam. Então aqui também a gente vê, no final do Evangelho de Mateus, Jesus ordenando que os apóstolos batizassem. E também impondo uma regra até sobre condenação. Então, ide por todo mundo, o mundo inteiro, e anunciar a boa nova a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Então, até quem crê e for batizado. Então, você tem que ter essas duas coisas: crer e ser batizado. Mas nós podemos ir mais além e ver outros capítulos e outros versículos onde nos dá a sustentação de que temos que ser batizados para podermos sermos salvos,
E eu vou ver aqui em outras partes, eu vou ver aqui algumas anotações. A gente também pode ver em João 3,15, João 3,5, que é a conversa de Jesus com Nicodemos. Esse evangelho de João é muito conhecido. E João 3,5, eu gostaria de ir lá em João 3,5, ver aí na sua Bíblia, o que é que fala em João 3,5. João 3,5 fala assim, ó. O que é que fala em João 3,5? Cadê o evangelho de João 3? Jesus respondeu, em verdade te digo, se alguém não nascer da água e do Espírito Santo, não poderá entrar no reino de Deus. Então Jesus disse para Nicodemos, doutor da lei, depois de um diálogo muito interessante com Nicodemos, você pode estar conferindo aí em João, no capítulo 3, Jesus disse que aquele que não nascer da água e do Espírito Santo não pode herdar o reino do céu. E a gente, quando vê o nascer da água, nós entendemos, e todo o tempo, a igreja, durante todos os séculos até hoje, acredita que o nascer da água e do Espírito Santo é nascer do batismo e da fé. Então, nós vamos vendo capítulos, versículos bíblicos, que nos dá a garantia de que o batismo é necessário para a nossa salvação, é necessário para a introdução nossa na comunidade, na igreja. Então, isso a gente não pode deixar quieto. Existe outro versículo que é muito interessante, que é na carta de Paulo a Tito. Essa carta ela é muito pequenininha, ela só, se não me engano, só é 3 capítulos, vamos dar uma olhada, 3 capítulos, e lá o apóstolo Paulo, escrevendo a Tito, ele chama o batismo de banho de regeneração. A gente pode estar conferindo isso aí, você pode ver sua Bíblia, aí na carta de Paulo a Tito, ela está vizinho à carta de Filemão, a carta de Filemão, muito pequenininha, né? Uma carta bem pequenininha, difícil de achar aqui no meio da Bíblia, mas nós vamos ver se a gente encontra aqui a carta de Paulo a Tito. Ele nos salvou, não por causa dos atos de justiça que tivéssemos praticado, mas por sua misericórdia, mediante o banho da regeneração e renovação no Espírito Santo. Então o apóstolo Paulo aqui, falando do batismo, diz que o batismo é um banho de regeneração, que todos nós como cristãos devemos ser batizados, independente da forma de como vem a crença. Eu não vou entrar nesse papo agora, mas espero o comentário de vocês aqui embaixo para que esse assunto tenha outros vídeos aí de resposta a comentários. Então nós vamos aqui no livro de Gálatas, Gálatas 3:27. Eu quero ver o que é a carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 3, no versículo 27, o que é que ele nos diz. Carta de Paulo aos Gálatas 3:27. Vós todos que foram batizados em Cristo, vos revestirdes de Cristo. Então o apóstolo Paulo fala que todos nós que somos batizados em Cristo, nós somos revestidos de Cristo. Então, vocês estão vendo aí que o batismo não é brincadeira, é coisa séria, e que para nós católicos, é um sacramento, é um sinal de Deus na nossa vida. Depois a gente pode ver outros versículos, eu tinha colocado aqui. Na verdade, nós vimos essa parte muito, muito legal. Nós podemos ver também Atos, no livro de Atos, ali logo no início da igreja, né, após a morte de Jesus, a hora que os apóstolos tocam o barco para frente, eu fiz aqui a anotação, a gente pode ver Atos 16, 15 a 33. Em Atos 16, a gente encontra, deixa eu ver, Atos 16, no versículo. E aqui ela falou assim: Lídia acreditava em Deus e escutava com atenção. O Senhor abriu o coração dela para que aceitasse as palavras de Paulo. Após ter sido batizada, assim como toda a sua casa, ela convidou-lhes: se achais que eu sou um fiel do Senhor, vinde e hospedai-me em minha casa. E insistia muito conosco. Aqui diz que Lídia foi batizada. Após ouvir a palavra e acreditar, ela foi batizada. Nós vemos também aqui no versículo 33, o que é que o 33 diz? Na mesma hora da noite, o carcereiro levou consigo para lavar as feridas
causadas pelos açoites, e imediatamente foi batizado junto com todos os seus familiares. Aqui nós já estamos falando de um fato que aconteceu, né? O apóstolo Paulo estava preso e tinha sido açoitado, maltratado, e no final das contas Paulo orava lá no lugar onde ele estava preso, e lá ele converteu, né, o carcereiro. É bom que você veja esse versículo. Eu vou ler aqui alguns versículos antes para a gente entender. Então o carcereiro pediu tochas, correu para dentro e tremendo caiu aos pés de Paulo e Silas. Conduzindo-os para fora, perguntou: Senhores, que devo fazer para ser salvo? Paulo e Silas respondeu: Crê no Senhor Jesus e será salvo, como todos o de tua casa. Então Paulo e Silas anunciaram a palavra do Senhor ao carcereiro e a todos da sua casa. Na mesma hora da noite, o carcereiro levou-os consigo para lavar as feridas causadas pelos açoites e imediatamente foi batizado junto com todos os seus familiares. Aqui foi a prisão de Paulo em Filipe, e é bom que você veja aí o capítulo 16 da carta de Paulo. Ele é muito interessante a partir do versículo 16. É bom que vocês vejam aí que é a prisão de Paulo em Filipos. Então lá foi onde aconteceu o batismo do carcereiro. Não vou entrar aqui no texto porque nós não vamos ler o texto inteiro. Eu estou apenas dando pontos aqui do batismo. Também nós temos o capítulo 18 do Atos dos Apóstolos, que narra outro fato de batismo. Capítulo 18, versículo 8, se eu não me engano. Fala assim, ó. Crispo, o chefe da sinagoga, acreditou no Senhor com toda a sua família, e muitos coríntios que escutavam Paulo, abraçavam a fé e recebiam o batismo. Aqui nós estamos falando do batismo através da pregação. Então o pessoal ouvia, acreditava e aí era batizado. Então nós estamos vendo que o batismo é obrigatório na igreja. E a promessa é para nós e nossos filhos. A Bíblia diz que a promessa é para vocês e vossos filhos. Então, a vontade de Deus, Jesus, é que todos sejam batizados e crer no Senhor Jesus será salvo. Então, o batismo é sim um sacramento. É um sinal de Deus na nossa vida que devemos recebê-lo. Em Coríntios 1,16, na primeira carta a Coríntios 1,16, ele é muito interessante o que Paulo diz na primeira carta a Coríntios, no capítulo 1, versículo 16. Vamos ver se eu acho aqui. 1 Coríntios, capítulo 1, 16. Diz assim: Assim, batizei a família de Estefanas, além destes, não me lembro de ter batizado nenhum outro. Então, assim, existiam as famílias inteiras que eram batizadas, né? Existia o batismo, que no caso era na pregação, e a pessoa acreditava e a partir dali era batizado, e também tinha aquelas famílias inteiras batizadas tudo na mesma hora. E a pessoa acreditava e aí todo o pessoal da família inteira recebiam o batismo. Nós também podemos ver em Efésios 2,3 uma coisa muito interessante na epístola de Paulo a Efésios. Vamos dar uma passadinha lá para ver o que é a carta de Paulo ao pessoal de Éfeso. Efésios 2,3. Efésios 2,3 diz assim: Nós todos também fomos desse número, abandonando-nos a ambição de nossa vida na carne, satisfazendo os desejos da carne e seguindo os seus propósitos. E como os demais, éramos por natureza destinados à ira. Mas Deus, rico em misericórdia, pelo imenso amor com que nos amou. Então o apóstolo Paulo diz que mesmo a pessoa vivendo em uma vida que não era tão alinhada com as coisas de Deus, o que é que acontecia? Nós todos, repetindo aqui o texto, nós todos também fomos deste número, abandonando-nos a ambição de nossa vida na carne, satisfazendo os desejos da carne e seguindo os seus propósitos. E como os demais, éramos por natureza destinados à ira. Mas Deus, rico em misericórdia, pelo imenso amor com que nos amou. Quando ainda estávamos mortos por causa dos nossos pecados, Deus deu-nos a vida com Cristo, por graça que foste salvos. Então, a vida de Paulo não era uma vida tão boa. A gente conhece Paulo era violento, atacava os cristãos e tal. Então, assim,
O que a gente precisa entender aqui é que mesmo vivendo uma vida como Paulo foi batizado, Paulo batizava. Então assim, nós acreditamos realmente de que o batismo é necessário para a salvação de todo mundo. E a gente vê também em Atos 9:18, logo ali no início da igreja, né, acontecendo ali o batismo daquele pessoal, e para fechar nosso vídeo, né, dos primeiros cristãos ali. Atos 9. Vamos ver Atos 9? Ele diz, o livro de Atos, no capítulo 9. Atos 9, 18. 9:18. Imediatamente caíram dos olhos de Saulo como que estivesse como escamas, e ele recobrou a vista e segundo levantou-se e foi batizado. Aqui nós estamos falando do batismo de Paulo, que ele foi batizado ali, acho que por Ananias, né? Vamos ver aqui o texto. E Paulo, ele foi batizado ali naquela hora, a partir do momento que ele creu no Senhor Jesus. Então, crendo, a gente precisa ser batizado. A gente vai, o vídeo está longo, a gente pode discutir isso no próximo vídeo, dependendo dos comentários que vocês deixarem aqui embaixo. Então, muito obrigado por ter ficado até aqui. Nós precisamos entender melhor o batismo. Nós, como católicos, entendemos como um sacramento. Acreditamos que isso é um sinal sensível da graça instituído por nosso Senhor. E esse é o nosso primeiro vídeo sobre os sacramentos da igreja, que são 7. Né? Então, o sacramento da iniciação cristã, que é o batismo. No próximo vídeo, nós vamos comentar sobre o sacramento da crisma. Muito interessante, mas a princípio foi sobre o batismo. Eu quis apenas mostrar textos bíblicos de que o batismo ele é biblicamente provado nas escrituras, que devemos ser batizados para assim entrarmos no reino do céu, nos tornarmos filhos de Deus, porque na queda do homem lá no jardim do Éden, nós perdemos o direito de filhos e com o batismo nós nos tornamos filhos de quase de Cristo, filho de Deus, membro da igreja. Então tudo isso é comunicado na graça do batismo. Tá bom, pessoal? Muito obrigado por ter ficado até aqui. Deixa o like aqui embaixo, se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Valeu!